Olá, meu nome é Matheus Risse e junto com a professora Ruby Amaral Skill estamos trazendo para vocês mais um vídeo do projeto do Núcleo de Ensino da Unesp de Rio Claro. Esse vídeo é um vídeo direcionado para as professoras e tem como tema transformação de medidas. E vamos abordar a seguinte pergunta: o que significa o deslocamento da vírgula na multiplicação e divisão por potências de 10? Para responder essa pergunta, é importante realçar que o papel da vírgula define em qual ordem o algarismo está. Por exemplo, o número 3,14 ele é composto pelos algarismos 3, 1 e 4, porém em ordens diferentes. O algarismo 3 ele está na ordem das unidades, o algarismo 1 está na ordem dos décimos, e o algarismo 4 está na ordem dos centésimos. Quando multiplicamos por potências de 10, há um deslocamento da vírgula. Por exemplo, o número 3,14 multiplicado por 10, ele resulta em 31,4. O porquê disso? Vamos ver. Eu consigo decompor este número por 3 mais 0,1 mais 0,04. E quando eu multiplico esta soma por 10, ele resulta em 30, 3 vezes 10 é 30, 0,1 vezes 10 é 1, e 0,04 vezes 10 é 0,4. Ou seja, 31,4. E de fato a gente consegue perceber que multiplicando por 10 houve um deslocamento da vírgula. Então, tínhamos como exemplo o 3,14 multiplicado por 10, que resulta em 31,4. Repare que multiplicando este número por 10, que é uma potência de 10, houve um deslocamento da vírgula, se a gente for comparar o número inicial com o nosso resultado. Repare também que no nosso número inicial tínhamos o 3 ocupando a ordem das unidades. E quando ela foi multiplicada por 10, ela passa a ocupar a ordem das dezenas. O 1, que ocupava a ordem dos décimos, passa a ocupar a ordem das unidades. E o 4, que ocupava a ordem dos centésimos, passa a ocupar a ordem dos décimos. Isso explica que a vírgula ela não andou, ela apenas está em uma posição diferente. Veja, se a gente for multiplicar este mesmo número por 100, que é uma potência de 10, ele resulta em 314. O que aconteceu aqui foi que esses algarismos eles estão em uma outra ordem, a saber, em uma ordem superior. O mesmo acontece se a gente for multiplicar esse mesmo número por 1000, que também é uma potência de 10, que resulta em 3140. Repare que para este número e este número, eu tenho algarismos em ordens diferentes. Quando dividimos um número por potência de 10, ocorre também um deslocamento da vírgula. Por exemplo, o número 23,6, quando a gente divide por 10, que é uma potência de 10, ele resulta em 2,36. Vamos seguir o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Então, vamos decompor este número. Então, será 20 mais 3 mais 0,6. Eu vou dividir essa decomposição por 10. Para fazer isso, basta eu dividir essas parcelas por 10. Ou seja, 20 dividido por 10 resulta em 2. 3 dividido por 10 resulta em 0,3. E 0,6 dividido por 10 resulta em 0,06. Ou seja, 2,36. Então, seguindo o mesmo raciocínio, o número 23
9,6 dividido por 10 resulta em 2,36. Repare que a vírgula ela passa a ocupar uma posição diferente, ela não andou. Então, o 2 que estava na ordem das dezenas passa para a ordem das unidades. O 3 que estava na ordem das unidades passa para a ordem dos décimos. E o 6 que estava na ordem dos décimos passa para a ordem dos centésimos. O que aconteceu foi que este número ficou 10 vezes menor. Vamos observar a aplicação dessas operações, desses exemplos que a gente fez anteriormente, nesse conceito. Repare que este conceito aqui, ele é voltado a transformações de medidas. Então, tem o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O conceito diz que, se eu tenho um número em quilômetros e quero ir para hectômetros, basta eu multiplicar por 10. E assim, sucessivamente para cada medida. Bom, agora eu vou explicar para vocês a diferença entre conceito e operação. Aqui na lousa tem esboçado o conceito que é transformações de medidas usuais. Então tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Por exemplo, um número representado em quilômetros, para hectômetro, basta eu multiplicar por 10, utilizando o conceito. E para mim multiplicar esse número por 10, basta eu operar. Então essa é a grande diferença. Então, como exemplo, eu vou pegar o número 15,5 centímetros. Eu quero representar esse número em metros. Como que fica? Então, basta eu pegar o número 15,5 e aplicar o conceito. O 15,5 ele está em centímetros, então ele está aqui. Para metros, basta eu dividir por 10 e depois dividir novamente por 10. Então, neste exemplo, basta eu pegar o 15,5 e dividir por 100. Repare que nessa expressão eu utilizei o conceito. Agora, para resolver, eu vou utilizar a operação, que é o que a gente já vem trabalhando. Dividir este número por 100, vocês vão perceber que vai ocorrer um deslocamento da vírgula, porque o 100 é uma potência de 10. Então, 15,5 dividido por 100 resulta em 0,155 metros. A diferença drástica entre conceito e operação é que o conceito nos dita isso. E a operação, a gente tem as ordens. Jamais, por exemplo, a gente pode representar um hectômetro em relação a metros como sendo ordens. Isso só ocorre nas operações. E é comum a gente ter essa dúvida entre conceito e operação, porque o conceito nos fala isso. A gente está multiplicando e dividindo por potências de 10. Né? E as operações também, porém, não é a mesma coisa. Nas operações a gente tem os pilares das ordens, né? E aqui isso não acontece. Para este exemplo, eu tenho uma caixa de formato retangular com as seguintes dimensões: 15,5 centímetros, 6,34 centímetros e 3,9 centímetros. Este da altura, este do comprimento e este da largura. Como exercício, eu vou pegar este 3,9 centímetros e vou passar para milímetros. Vamos ver como que fica isso. Então, 3,9 centímetros em milímetros. A mesma ideia, eu vou aplicar o conceito e depois operar. Então, 3,9, eu vou ver se eu vou dividir ou se eu vou multiplicar por potência de 10. Como eu vou saber isso? Utilizando o conceito. Ele está em centímetros e eu quero ir para milímetros. Então, basta eu multiplicar por 10, segundo o meu conceito. Então, 3,9 multiplicado por 10, que é uma potência de 10, vai resultar em 39. Ou seja, o algarismo 3, que era das unidades, passa a ser das dezenas. E o algarismo 9, que era dos décimos, passa a ser das unidades. Então, 3,9 centímetros passa a ser 39
milímetros. Muito obrigado por assistirem até aqui. Compartilhem com seus amigos, deixe o seu like e tenham todos uma ótima aula. Até mais!